A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Davi Nascimento, e estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é a lição de número 8 e tem como título A Ordenança para Confessar os Pecados e Perdoar as Ofensas. São duas ordenanças distintas aqui. Uma é perdoar as ofensas e a outra é confessar pecados. Nós vamos lidar com a confissão e com o perdão, porque todo aquele que confessa precisa de um perdão de pecado, confessa na intenção de receber o perdão. E aí nós vamos ver Jesus instruindo os seus discípulos a perdoar as ofensas do irmão, porque esse irmão que comete ofensa contra nós e precisa de perdão, quando feito isso, nós precisamos lembrar que fomos perdoados por Deus também. Para a lição de hoje, algumas perguntas precisam ser feitas. A primeira é: o que é pecado? A segunda: quem comete pecado? Por que precisamos confessar pecados? E qual o poder do perdão de pecados? Tanto para aquele que recebe o perdão, quanto para o que libera perdão. Qual o poder disso? Dessa ação de receber o perdão ou de liberar perdão? Qual o poder que isso exerce sobre a vida do ser humano? A primeira coisa que nós precisamos entender, é o que é o pecado. Os termos mais utilizados para pecado é hamartia. E esse termo ele é utilizado no Novo Testamento 173 vezes. Desse total, 64 é utilizado pelo apóstolo Paulo, que utiliza desse termo para ser traduzido como pecado. Nós temos outros termos, como por exemplo paraptoma, que é um outro termo utilizado que nós traduzimos como pecado. Os dois têm utilização diferente, utilidades diferentes. Por exemplo, a hamartia fala muito quando é utilizado para transgressão contra alguém, contra Deus, contra uma lei, contra algo que foi estabelecido. Transgredir algo que foi estabelecido. Já o paraptoma, ele é utilizado nos textos quando dá a intenção de perder o caminho, de fracassar, de errar a direção que se ia, quando alguém comete um desvio de um objetivo. Então, mas o termo mais utilizado é hamartia. Inclusive, a raiz desse termo indica também um erro. Errar o que estava estabelecido, errar o que estava determinado. E aí, só que ele é muito utilizado para as transgressões da lei, de uma lei que estava estabelecida, de uma diretriz que estava estabelecida. E aí, o apóstolo Paulo, só na carta aos Romanos, ele utiliza esse termo 48 vezes, para entendermos sobre essa dinâmica do pecado adentrando na humanidade, as consequências do pecado. Basta nós olharmos para a carta aos Romanos e percebemos o quanto a humanidade ela foi afetada pelo pecado. As consequências do pecado para a humanidade. Se a nossa segunda pergunta é: quem comete pecado? O texto de Romanos, capítulo 3, diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Quando nós lermos aqui o nosso texto de referência, nós vamos encontrar o apóstolo João dizendo que todo aquele que diz que não tem pecado, que não comete pecado, é mentiroso e a verdade não está nele, porque nós temos a tendência de sermos pecadores. Nós temos a natureza ainda pecaminosa e nós vamos lutar contra o pecado todos os dias, porque o pecado ele nos rodeia constantemente, de uma forma ou de outra. Satanás vai utilizar dessa natureza nossa pecaminosa, que começa lá no Éden, para nos levar a transgredir, a não obedecer à lei de Deus, não obedecer às diretrizes de Deus para o ser humano. Então,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, por que é importante confessar o pecado? Nós vamos ver ao longo da lição, com mais clareza, ao longo dessa aula, mas aquele que confessa alcança o perdão dos pecados. Confessar é reconhecer o erro e reconhecer que precisa de Deus para que Ele possa perdoar os pecados, porque os nossos pecados, nós transgredimos algo que fere a Deus. Se a nossa atitude fere a Deus, nos distancia dele, nós precisamos recorrer a Ele para que possamos ser reconciliados, para que Ele possa olhar para nós novamente como seus filhos, como de fato o que deveríamos ser sempre, né? Filhos que obedecem ao Pai, filhos que ouvem a direção e o direcionamento do Pai. Qual o poder do perdão? São infinitos. O pecado, ele nos adoece. O salmista Davi diz que enquanto ele escondeu o seu pecado, ele adoeceu. Os seus ossos estavam como se tivessem apodrecidos. Mas o dia que ele confessa, a hora que ele confessa, ele alcança a misericórdia de Deus, ele alcança plenitude na sua existência. Feito essa breve introdução, vamos ao nosso texto áureo, que está em Marcos 11 e 25, que nos diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, se estiver orando, perdoai. Caso tenha algo contra alguém, alguém fez algo contra você, para que o Pai Celeste vos perdoe. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz a mesma coisa: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí, no final da oração, ele diz: porque se vocês não perdoardes aqueles que vos ofendem, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, que está em Marcos 11, é que ele está justamente inserido em um momento já próximo à morte de Cristo, e ele se dá próximo ali o período da purificação do templo. Após o período da purificação, Jesus entra e expulsa os cambistas que estão no templo. E posteriormente, eles estão passando diante de uma figueira, que Jesus passou por ela cedo. O texto de Marcos diz que Jesus passou por ela cedo. Alguns outros evangelistas vai trazer algumas diferenças aqui na cronologia, né? Mas no relato de Marcos diz que Jesus cedo está indo para Jerusalém, de Betânia a Jerusalém, vê uma figueira com folhagens bonitas, e para a figueira ela produzir frutos, um dos sinais que ela está produzindo frutos é a renovação da folhagem. E ele chega até esse local, ele chega até essa figueira e não encontra frutos. Aquela figueira está aparentando algo que ela não estava pronta para aquilo, não era a realidade dela. Folhas renovadas, muitas folhas, mas não tinha frutos. E aí, logo em seguida, né, Jesus profere palavras de maldição àquela figueira. Ele diz o seguinte: que ninguém mais coma dos frutos coma dos seus frutos, que nunca mais você produza frutos. E na volta essa figueira está seca. Os discípulos encabulam, ficam perplexos. Pedro pergunta por que aquilo aconteceu, como que aquilo aconteceu. E aí, se a gente olhar isso aqui, só perdão de pecados, lembrem de pedir o perdão dos pecados, parece que está distante dessa realidade da figueira. E mesmo que a gente olhe para o ato posterior, que está dentro desse enredo aqui, que é Jesus no templo, purificando o templo, e ele expulsa os cambistas, os comerciantes ali do templo, parece ainda que não tem relação. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa aqui. Jesus expulsa comerciantes que estão dentro do templo, e esses cambistas e comerciantes, eles tinham alguns privilégios que era concedido pelos sacerdotes. Eles tinham conchaves com os sacerdotes para comercializar, para explorar pessoas. Eles
Aquele que trazia o seu animal da fazenda era rejeitado. Era rejeitado e eles tinham que comprar dessas pessoas. E compravam animais que não tinham, às vezes, condição de ser sacrificado, mas o aval do sacerdote, o sacerdote dizia, não, esse que você trouxe não serve. Né? E como que aquela pessoa voltava com aquele animal? Muitas vezes vendia com um preço muito barato para aquelas pessoas que estavam em volta ali do templo, e compravam com preço lá embaixo e vendia depois, posteriormente, e o sacerdote aceitava apenas esses animais, boa parte das vezes esses animais que eram vendidos ali. Então era um sistema de exploração. E para comprar ali eles não aceitavam nenhuma moeda romana, tinha que ser a moeda do templo. E as pessoas que vinham de fora, principalmente os que não moravam na Palestina, vinham de longe para oferecer sacrifício, já tinha que comprar um animal ali, porque não dava para transportar, vindo da Europa, né, vindo da Ásia Menor, não dava para transportar, esses já tinham que comprar mesmo. Mas o dinheiro deles não era aceito, e nessa troca, eles se utilizavam dessa troca para ganhar em cima, né, dessas pessoas que vinham cultuar. E aí, o próprio Jesus, quando faz a purificação do templo, ele cita que aquelas pessoas estavam fazendo da casa de Deus covis de salteadores. Aquele lugar que deveria ser uma casa de adoração, uma casa para todos os povos, uma casa de misericórdia, se tornou um lugar de exploração. Um lugar onde a misericórdia não havia. Então, aquela aparência de culto, aquela coisa esplendorosa, que as pessoas vinham de fora e ficavam encantadas com aquele templo, com aquele tanto de sacrifícios, aquilo era uma figueira com folhas, mas que não havia mais misericórdia. O próprio Deus diz que não queria mais sacrifícios, ele desejaria misericórdia ao invés de sacrifício. Mas essas pessoas não têm nem um pouco de misericórdia daqueles que estão vindo em viagem, que estão ali para oferecer um culto a Deus. Eles se utilizam desse culto para explorar pessoas. Não havia nem um pouco de compaixão ou misericórdia, ou seja, uma religiosidade vazia. E Jesus, quando diz que aquela figueira não daria mais fruto, nós entendemos hoje que a figueira que é representada, que era um símbolo de Israel, ela foi destruída no ano 70. E não houve mais sacrifício desde então, desde a década de 70 ali, do primeiro século, não houve mais sacrifício, não houve mais cultos como aqueles parecidos. Por quê? Aquela figueira ou aqueles atos, né, religiosos não passava de figueira sem fruto, e figueira apenas com aparência de figueira frutífera. E aí o apóstolo Pedro pergunta por que aquilo aconteceu. Jesus fala, tudo que vocês pedirem ao Pai, se pedirem crendo, vocês receberão. Aí ele traz esse versículo. Quando vocês orarem e pedirem, receberão. Mas ele lembra que esse pedir não é só pedir para dizer eu tenho, eu consegui, eu fiz, porque muitas pessoas se utilizam de uma vida religiosa, dessa intimidade com Deus e dessa possibilidade de orar e Deus responder, e de fazer sacrifício, de fazer cultos, mas não lembra de ter misericórdia e age como aqueles, né, daquele tempo agia. E aí, não perdoando, não tendo misericórdia, não tendo compaixão, nós podemos cometer os mesmos erros daquelas pessoas e sermos apenas figueiras vistosas, mas que não produzimos frutos. Que não produzimos frutos que deveríamos produzir como frutos de arrependimento. Ou frutos da verdadeira árvore que é o Cristo, e nós somos ramos produzindo frutos, né? E quais frutos que o Cristo produziu? O principal foi de perdoar toda a humanidade, através do seu sacrifício, através da entrega da sua vida. Ele esquece a razão, ele esquece o ter razão e se doa. E muitas vezes nós deixamos de perdoar porque achamos que fomos ofendidos demais. E aí
Ele fala nesse contexto de oração que você pede a Deus qualquer coisa e o Pai concede se a gente pedir com fé. Aí ele lembra, mas não se esqueça. E quando estiverem orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu também perdoe as vossas ofensas. Ele acaba de dizer e de condenar um sistema de culto onde não havia preocupação com o próximo, onde não havia essa misericórdia para com o outro. O que havia era exploração. Então, o que Jesus está apontando ali para o seu discípulo é: vocês podem pedir qualquer coisa, mas não se esqueçam de perdoar. Não se esqueça de, mesmo tendo feito orações capazes de mover montanhas ou de secar uma árvore, não se esqueçam de perdoar. Porque não adianta nada disso, você conseguir qualquer nível de espiritualidade capaz de mover montanhas, mas não ter misericórdia. E corremos o risco de, na falta de misericórdia, acabarmos praticando coisas que desagradam a Deus. E no último dia, quando dissermos: Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, e ele dizer: apartai-vos de mim todos vocês que praticam iniquidade. Seguindo aqui, nós temos a verdade aplicada que nos diz: o perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Não é possível ter uma vida cristã, dizer que somos cristãos e não exercermos o perdão. Então, ele faz parte e deve estar intrínseco no nosso cotidiano. Todos os dias nós precisamos lembrar que fomos perdoados e precisamos exercer o perdão. Me faz lembrar de quando Jesus está na casa de Simão, o leproso, e uma mulher vem e começa a ungir os pés de Jesus. Começa a chorar aos pés de Jesus e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar com seus cabelos. E o Simão questiona no seu coração: se ele soubesse, de fato quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. E provavelmente ele não é profeta coisa nenhuma, porque ele saberia quem era essa mulher. E aí Jesus cita a parábola dos dois homens, que um deve uma quantidade enorme e o outro deve muito pouco, e ele diz: nenhum dos dois tinha como pagar. Nenhum dos dois. Mas os dois receberam perdão da dívida. E qual dos dois seria mais grato? O que recebeu o perdão de 5 milhões, vamos trazer para a nossa moeda nos dias de hoje, ou o que recebeu um perdão de 500 reais? E aí o Simão fala: aquele que recebeu o perdão da maior quantidade. E Jesus fala: isso mesmo. Mas essa mulher, por ter muitos pecados, ela, desde que eu chego aqui, ela está lavando os meus pés. Você que se acha tão importante, estou fazendo aqui uma tradução livre, você que acha que não tem tantos pecados, não me ofereceu água para lavar meus pés, como se faz com os visitantes. Você não me saudou com ósculos santos. Essa mulher, ela beija os meus pés e lava os meus pés com suas lágrimas. Por que ela faz isso? Porque os pecados dela eram muito maior do que os do Simão. Então, nós que fomos perdoados, todos nós fomos perdoados, não podemos esquecer disso e faltar com essa atitude de exercer o perdão na vida dos nossos irmãos. O texto de referência está na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 7 ao 10, que nos diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O João vai fazendo um jogo de se dissermos, mas se não fizermos tal coisa, nós somos mentirosos. Então,
É o se então, é o conceito lógico do se então. Se eu digo isso, logo eu tenho que ter certas atitudes, tais atitudes, né? Então, o que ele traz aqui, está começando a carta, né, de João, e o João diz que eles viram o verbo de Deus, o princípio de Deus encarnado. E tudo que eles viram no Cristo encarnado, ele vai agora apresentar a esses irmãos através dessa carta. E logo no versículo 5, ele começa dizendo da mensagem que eles ouviram, né, e vai trazer a esses irmãos, e a mensagem é que Deus é luz e que nele não há trevas. E se dissermos que temos comunhão com ele, precisamos andar na luz. Se estamos andando em trevas, nós somos mentirosos. Esse andar na luz, a primeira coisa que diz que de fato nós andamos na luz é: se dissermos que andamos na luz, a primeira coisa é: temos comunhão uns com os outros. E aí tem muita gente que diz o seguinte: eu gosto de Jesus, eu aceitei Jesus, mas eu não gosto de andar com certas pessoas, com aqueles irmãos, né? Nós temos um movimento de pessoas que não querem congregar, não querem fazer parte de uma comunhão dentro do corpo de Cristo. Aí eles dizem: não, eu não preciso de estar lá, eu só quero aceitar Jesus, e Jesus perdoou os meus pecados. Mas o João está dizendo que se nós dizemos que andamos na luz, primeira coisa, temos comunhão com os outros. A primeira coisa é esse. Esse é o testemunho de que andamos na luz. E ele diz logo na sequência: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andamos em comunhão com os outros, o sangue de Jesus purifica dos nossos pecados. Então, a primeira coisa, né, que testifica que os nossos pecados foram perdoados é ter comunhão com os outros. E aqui entra o fato de eu perdoar o irmão, do irmão me perdoar, porque só é possível ter comunhão, andar junto com alguém e ter comunhão, e é claro que nesse andar junto essa pessoa vai me decepcionar, eu estou sujeito a decepcionar alguém. É nesse processo de andar junto e decepcionar, ser decepcionado, que nós precisamos exercer o perdão. Então só há comunhão quando há perdão entre irmãos. Porque se não há perdão entre irmãos, não é possível. Não há como andar juntos se não estiver de acordo. E para estar de acordo, alguém tem que ceder, alguém tem que perdoar, alguém vai de repente pisar na bola e a gente vai ter que perdoar, ou de repente é nós mesmos. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Automaticamente anda em comunhão com o que Jesus diz, que quando nós perdoamos, o Pai também nos perdoa. Se não perdoamos, o Pai não perdoa. Então, é por isso que andar na luz, o testemunho de quem anda na luz é ter comunhão. Naturalmente, quando temos comunhão, nós estamos sendo perdoados, estamos perdoando entre nós, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né? E não há verdade em nós. E aí um outro conceito aqui que temos é de quem diz que não tem pecado. Tem muita gente que se acha santo demais, que aponta o dedo demais a outras pessoas, que está sempre apontando, né? E como se assumisse uma postura de que não tem pecado. E todo aquele que diz não ter pecado, na verdade já cometeu o pecado. A verdade, porque a verdade não está nele. Nós somos tendenciosos ao pecado e vamos lutar contra o pecado até o último instante. Quando eu digo que não sou pecador, é claro que existe o pecador que vive entregue ao pecado e tem aquele pecador que reconhece que é pecador e que depende plenamente de Jesus, de Cristo, porque se eu não tenho pecado, eu preciso assumir a seguinte postura: não tendo pecado, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Cristo. Eu posso me virar muito bem, porque as minhas obras, do jeito que eu vivo, não de forma alguma decepciona a Deus, de forma alguma transgride o mandamento de Deus. Então eu não preciso de Cristo. Então o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. E reconhecendo que somos pecadores, nós alcançamos o perdão de Deus.
Nós reconhecemos que somos dependentes do sacrifício de Cristo. Mas todo aquele que diz que não tem pecado já faltou com a verdade. E se torna pecador naturalmente. O pecado já está nele só de dizer que não tem pecado, porque está mentindo. Mas se reconhecemos que somos pecadores, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é o suficiente. Nós vivemos constantemente lutando contra o pecado. É fato. E engana-se todo aquele que pensa que não é, que não vive nessa vida dessa forma. O apóstolo Tiago nos diz lá na sua carta, no capítulo 4, que todo aquele que sabe o que é o bem e não faz o bem, não pratica o bem, comete pecado. Quantas vezes nós estamos diante de algo, de uma situação que precisamos fazer o bem e não fazemos? Toda vez que agimos dessa forma, nós cometemos pecado. Agora, a grande questão não é só saber que é pecador. Tem muita gente aí que sabe exatamente que é pecador e não está nem aí, continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Não se importando com a eternidade, com o amanhã. E não é o amanhã imediato, de 1 ano, 2 anos, é de um amanhã na eternidade, da qual nós precisaremos prestar conta diante de Deus. E essas pessoas não se importam. Esses já sabem o destino. Esses dias eu estava vendo o pessoal em um movimento aí de ativismos, né? E esse pessoal, em uma festividade muito tradicional aqui no Brasil, eles dizendo o seguinte: se ir para o inferno, se isso aqui é parecido com o inferno, se isso aqui é o lugar de quem vai para o inferno, eu não quero ir para o céu. Né? Então, assim, se dançar naquelas festividades, se praticar aquelas ações, não os leva ao céu ou os tira do céu, eles não querem ir para o céu por não ter aquilo ali, achando que é brincadeira, achando que essa ilusão que o diabo pinta aqui para eles, isso vai ser dado continuidade, ou achando que isso não vai virar em nada, que morreu aqui e acabou. Mas em contrapartida, tem pessoas que acreditam, que sabem que haverá uma eternidade, mas muitas vezes escondem situações, escondem fraquezas, fracassos, e aí nós precisamos lembrar do poder que tem a confissão. O poder de tirar das costas situações que são carregadas por anos. E muitas vezes isso nos incomoda. Como o salmista diz no Salmo 32, que aquilo tira o sono, aquilo aprisiona, aquilo traz dores. Tem muita gente adoecida. Adoecida porque traz segredos consigo, traz coisas consigo que ela guarda para si, confessa, né, que era pecador e diz: Deus, eu preciso do Senhor, me perdoa. Aquele perdão para a salvação é nítido e imediato, o perdão para a salvação. Mas tem muitas pessoas, e eu quero que esse momento você abra o seu coração para Deus ministrar ao seu coração. Eu tenho acompanhado diversas pessoas, né, na atuação enquanto psicólogo, e essas pessoas trazem histórias da sua infância, trazem história do tempo da sua juventude, histórias que, se faladas hoje em público, gerariam escândalos muito sérios. E essas pessoas, com medo de ser discriminadas, elas guardam para si. Confessou, alcançou o perdão, mas elas não colocam para fora, não procura alguém de confiança para dizer: em tal tempo eu passei por isso, por essa situação. Às vezes, mulheres que na sua juventude cometeram abortos, às vezes adolescentes, crianças que passaram por situações de abusos, pessoas que tramaram a morte de outras pessoas. E aí, depois de um tempo, essa pessoa vem
para o Evangelho, vem para Cristo. Cristo perdoa esses pecados. Mas essas situações se tornam fardos das quais eu não exponho, não coloco para fora, não procuro alguém para especificamente dizer, aconteceu isso. E aí, por mais que nós fomos perdoados, entenda isso aqui. O diabo sabe de todas as coisas que passamos, de todas as dores que carregamos. E ele começa a se utilizar disso. Ele começa a se utilizar das dores que passamos lá, de atos que cometemos e provocou dores em outras pessoas. E ele começa a nos acusar. Ele começa a nos acusar. Isso vai gerando depressão, isso vai gerando tristezas, desânimos, vai gerando ansiedades das quais nós não conseguimos controlá-las. E essas situações têm escravizado pessoas. Tem feito com que pessoas tem feito com que pessoas sejam oprimidas pelo diabo. Tem gente crente que está nos cultos todos os dias e são oprimidas por Satanás. E são reflexos de coisas do passado, de situações do nosso passado que o diabo vai se utilizando disso. Ele sabe o que aconteceu e todos os dias ele está diante de nós, lançando essas coisas. Lançando. E aí você, especificamente você, que está passando por algo, por alguma situação que, dormindo mal, angustiado, não consegue ficar em um emprego por muito tempo, tem dificuldade de relacionar com pessoas, de confiar em pessoas. Avalie aí se tem alguma coisa que tem te tirado o sono, que tem te perturbado. E não deixe isso te dominar. Essa lição não vem por acaso. E você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus quer te libertar hoje. Deus quer te libertar hoje desse fardo. Desse fardo do qual você diz assim, se eu falar isso para alguém, as pessoas vão virar as costas para mim, vai me olhar de uma forma diferente. As pessoas vão perder aquela boa impressão que tem de mim. Não fique carregando esse peso. Não fique carregando esse peso. Eu vou orar e vamos encerrar aqui esse nosso momento que tiramos para estudar sobre o perdão, sobre confissão. E eu vou pedir nessa oração para que o Espírito Santo te encoraje e que ele te direcione a confessar com alguém de confiança, alguém sério e alguém que vai orar com você. Pai, nesse momento eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, ministrando a tua palavra, aprendendo mais de ti, aprendendo que, apesar de termos a tendência de sermos pecadores e de sermos afetados pelo pecado, o teu Filho Jesus morreu na cruz. E assim como o pecado entrou por um homem, o teu Filho se fez sacrifício e assumiu o nosso lugar. Levou os nossos pecados na cruz. E todo aquele agora que olha para a cruz e reconhece o teu Filho como Salvador, recebe os perdões dos pecados. Mas eu quero te apresentar, Senhor, os teus filhos que nesse momento ouvem essa aula, ouvem essa ministração e que trazem consigo dores, que trazem consigo marcas do pecado no passado e que Satanás tem utilizado disso para escravizar, tem se utilizado dessas situações para fazer com que os teus filhos sejam oprimidos por ele. Para que o teu Espírito Santo possa mover agora na vida, no coração dos teus filhos. Para que possam ter a coragem, ser cheios da coragem produzidas pelo teu Espírito Santo. E que o Senhor os direcione a confessar, a colocar para fora, a falar. E serem libertos desse fardo. Trocar esse fardo por um fardo suave, por um jugo suave e um fardo leve, ó Pai. Que eles possam, ó Deus, irem em direção à libertação que o Senhor tem. Libertação de todo peso, de todo fardo, de toda dor, de todo trauma, Senhor.
gerado no passado, e que o Senhor é capaz o suficiente de trazer essa cura, essa libertação, essa paz de espírito, Senhor. Que esse momento seja um momento de cura e o início de um processo, ó Pai, onde os teus filhos lançam esse fardo para fora e que eles possam, ó Pai, ser alcançados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.